Meus amigos, o que parecia impossível, aos poucos foi se concretizando e de repente o Santos está na final do Campeonato Paulista. E a partir deste domingo, às 18 horas, o Santos começa a decidir o Paulistão contra um dos seus principais rivais, o Palmeiras. O Santos que de desacreditado foi chegando e agora tem a chance de conquistar a taça do Campeonato Paulista, título que o Santos não tem há 8 anos. Vamos falar tudo dessa finalíssima, desse primeiro jogo da final, jogo na Vila Belmiro, em que, se tudo der certo, eu estarei lá, consegui meu ingresso, estarei em Urbano Caldeira para apoiar o Santos, porque, como eu disse ontem aqui em casa para meus pais, eu não abandonei esse time nem nas piores horas, quando esse time estava caindo para a Série B. Não vai ser agora, quando estamos a 2 jogos de uma possível glória, que eu deixaria de estar presente para apoiar o nosso querido Santos Futebol Clube. Vamos falar tudo dessa final, com os campinhos, análise tática, um material muito bacana que eu preparei para vocês, mas antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal se estiver chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, já ative o sininho para você receber as notificações assim que os vídeos forem publicados, não esqueça do seu like, que é tão importante quanto a sua inscrição, quanto mais likes, maior engajamento desse vídeo, e assim o YouTube entrega ele para mais pessoas, porque eu conto com o seu engajamento, com a sua participação, para crescer cada vez mais. Estamos indo rumo aos 5 mil inscritos e eu conto apenas com a sua participação. Não se esqueça também de comentar neste vídeo para dizer qual a sua expectativa, arrisque um placar para esse primeiro jogo da final, por que não? E fale do canal Filho de Peixe para os amigos, porque, como eu sempre digo, aqui neste canal o torcedor santista tem vez e voz. Dito tudo isso, então, é importante relembrar que, como falamos no vídeo de ontem, Santos e Palmeiras, apesar de serem dois dos maiores times do estado de São Paulo, do campeonato mais forte do país, do campeonato estadual mais forte do país, e não o Carioca, como disse, falou bobagem mais uma vez para variar, o Tite, treinador do Flamengo, apenas 2 vezes esses times disputaram uma final de Paulistão. Em 1959, a taça ficou com o Palmeiras. Em 2015, na última vez em que as duas equipes se encontraram numa final de Paulistão, a taça ficou com o Santos. Então agora vamos para uma espécie de revanche e os dois times chegam para essa final em contextos completamente diferentes. De um lado, o nosso querido Santos Futebol Clube, no ano da sua reconstrução, no primeiro torneio que disputa depois do rebaixamento, o Santos chega à final. Um cenário absolutamente improvável, o Santos que não sabia que elenco teria, porque precisava reformular tudo. Depois o torcedor santista não sabia se o Santos ia cair para a Série A2. Depois o torcedor ficava em dúvida, será que a gente consegue passar de fase? Depois, passaremos das quartas? Passaremos da semi? E agora estamos na final. Em contrapartida, do outro lado, um rival que está invicto há 20 partidas, que busca um tricampeonato que não ocorre pelo lado do Palmeiras há 90 anos, e um time que busca ali mais uma final, se eu não me engano, a 10ª taça do Abel Ferreira desde que chegou ao Alviverde. Mas o Santos tem alguns caminhos para vencer o Palmeiras. É evidente que é um time com um projeto mais sólido, um projeto mais pronto, até pelo tempo de trabalho do Abel Ferreira, mas o Santos tem caminhos para vencer o Palmeiras e é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouco. Antes da gente passar para os campinhos, para algumas imagens, prints de partidas do Campeonato Paulista que eu fiz para trazer para vocês, é importante passar outras informações. Pelo lado do Santos, existe a dúvida se o Aderlan começa o jogo como titular. Ele que já está fora já 2 partidas do Santos, não jogou contra a Portuguesa, não jogou contra o Red Bull Bragantino, mas treinou normalmente na sexta e no sábado. Mas o Carille também, como não sabe quanto tempo e se o Aderlan vai aguentar de fato, também trabalhou com o JP Sherman na lateral direita. O retorno, uma boa notícia que o Santista tem, é o retorno do Otero, já que cumpriu suspensão na partida contra o Red Bull Bragantino. E do lado do Palmeiras, há dúvida sobre a presença do Endrick. No treino deste sábado, última atividade do Palmeiras antes do primeiro jogo da final, o menino Endrick, revelação aí, um dos jogadores mais promissores dos últimos anos do mundo inteiro, não treinou em separado, ficou ali na academia, por conta de uma pancada que ele sofreu, que o tirou de campo, inclusive no jogo contra o Novo Horizontino. Se o Endrick não jogar, uma das alternativas do Abel Ferreira é escalar o Rony. Mas dito tudo isso, então, vamos passar para os campinhos para a gente começar a falar das escalações, e aí eu vou pincelar algumas coisas para vocês, para a gente tentar ilustrar da melhor forma possível como é que o Santos pode tentar encontrar o caminho do gol contra o Palmeiras. Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês rapidamente para mostrar os campinhos com as prováveis
e escalações. Então vamos lá, galera, como vocês já estão acostumados, o provável time do Santos, que começará a partida deste domingo, tem os seguintes jogadores: João Paulo no gol, Aderlan ou JP Sherman, Joaquim, Gil e Felipe Jonathan, João Schmidt, Pituca e Juliano, Guilherme, Otero e Furt. O Palmeiras de Abel Ferreira pode ir a campo com o Everton, Marcos Rocha, Luan e Murilo, Mike, Aníbal Moreno, Zé Rafael e Piquerez, Hendrick, Veiga e Flaco Lopes. O Palmeiras joga com essa linha de 5, né? E o Veiga e o Hendrick como uma espécie de meias, cada um de um lado. Então é uma espécie de 3-4-2-1, tá bom? Com muitas movimentações, a gente vai falar disso daqui a pouco, tá? E aí, uma coisa que é importante, eu vou voltar aqui para mim, rapidamente, para eu mostrar para vocês como é que alguns times recentemente impuseram dificuldades ao time do Abel Ferreira. Eu vou colocar na tela para vocês 3 imagens que mostram como é que o Palmeiras teve dificuldades admitidas, inclusive, pelo seu próprio treinador. Então vamos compartilhar a tela mais uma vez para eu poder mostrar para vocês o seguinte, tá? Vamos aqui, só um minutinho, deixa eu voltar aqui rapidamente. Aqui, vamos lá. Como é que alguns times impuseram dificuldade ao Palmeiras de Abel Ferreira? Aqui está mostrando uma imagem para vocês do clássico entre Palmeiras e São Paulo. Reparem o que o São Paulo fez aqui. Colocou 3 atacantes para sufocar a saída de bola do Palmeiras e colocou 2 jogadores de meio de campo para bater nos 2 volantes do Palmeiras. André, que lance é esse? Como um spoiler que já está aqui na tela, foi o gol do São Paulo contra o Palmeiras. Um passe do Everton um pouco na fogueira para o Richard Rios, o Pablo Maia, salvo engano, rouba essa bola, o São Paulo conclui a jogada numa troca de passes do Lucas com o Ferreirinha, e aí o Palmeiras sofre o gol. Numa outra imagem que eu quero mostrar para vocês é da semifinal contra o Novo Horizontino. Na coletiva pós-jogo, o Abel Ferreira, perguntado ali de por que o Palmeiras teve algumas dificuldades para criar jogadas, admitiu que, olha, foi muito difícil escapar da marcação do Novo Horizontino, porque eles espetavam 3 jogadores para marcar os nossos 3 zagueiros e adiantavam seus homens de meio de campo. Então tá aqui, ó, o Rômulo pressionando o Marcos Rocha, o centroavante pressionando o Luan e o Vagninho pressionando o Murilo. E aqui você vê o Giovani, volante do Novo Horizontino, colado no Aníbal Moreno. Mais aberto na imagem, nós tínhamos ali o Marlon próximo do Zé Rafael. Então, mais uma vez, um time com a marcação alta, individualizada, tentando impedir a saída de bola ou dificultar a saída de bola do Palmeiras. Uma outra imagem que eu mostro para vocês, esse aqui, salvo engano, da segunda rodada. Então, reparem como eu estou mostrando coisas que se repetiram ao longo de todo o campeonato. O jogo contra a Inter de Limeira na segunda rodada, o clássico contra o São Paulo já mais para o final do campeonato, da primeira fase, e o jogo do Novo Horizontino, também conhecido como o último jogo. Aqui, mais uma vez, olha a Inter de Limeira com 4 jogadores aqui pressionando. É uma bola do Everton que vem aqui para o Gustavo Gomes, o Bochecha está aqui marcando o zagueiro do Palmeiras, ele rouba a carteira do Gomes e o Gomes faz o pênalti. Então, foi dessa forma que as equipes conseguiram dificultar a vida do Palmeiras. Então, esse é um caminho interessante, mas eu não acredito que o Santos vá fazer isso. Seria uma oportunidade importante do Carille, mas eu não acho que ele vai fazer isso, porque nós já temos visto como uma característica desse time uma marcação em que o Santos fica ali num bloco mais baixo, da intermediária para trás, para poder ter o contra-ataque, até como uma estratégia de chamar o adversário para poder ter o contra-ataque. Mas eu quis passar para vocês uma informação importante, mostrando que alguns times impuseram dificuldades ao Palmeiras, marcando lá em cima. Como estamos falando de uma final em que o Santos disputa o primeiro jogo na nossa casa, por que não a gente cogitar a ideia do Santos fazer isso pelo menos no começo do jogo? Subir ali o Guilherme, subir ali o Furt, o Otero, para encaixar nos 3 zagueiros do Palmeiras, o Juliano e mais um dos jogadores do Santos encaixar. Pode ser o Juliano com o Pituca, o Juliano vai no Aníbal, o Pituca vai no Zé Rafael, e aí você deixa o próprio João Schmidt para vigiar o Veiga, uma marcação encaixotada para dificultar a saída de bola do Palmeiras. Mas aí eu quero mostrar para vocês algumas situações já que a gente mostrou agora essa questão de como dificultar a vida do Palmeiras,
eu quero passar para vocês algumas questões de como o Santos pode levar perigo. E aqui, mais uma vez, eu vou recorrer a diversas imagens para a gente mostrar várias coisas que aconteceram desde o começo do Campeonato Paulista. Algo que o Santos pode fazer, que já se repetiu por diversas partidas, para criar situação de perigo contra o Palmeiras. Então vamos voltar aqui mais uma vez às imagens. Olha só, aqui mais uma vez estamos no jogo da segunda rodada entre Palmeiras e Inter de Limeira. A Inter de Limeira leva essa jogada para a linha de fundo e aqui vocês podem ver, ó, tirando um pouco do zoom, os dois volantes do Palmeiras vêm cobrir a mesma área, a mesma região. Eles vêm em cima da bola. E olha aqui, deixando os jogadores na entrada da área sozinhos. Eu vou mostrar na próxima imagem a continuidade desse um outro lance, tá? Ainda nesse jogo, mais uma vez, reparem que aqui, ó, o ponta tá construindo a jogada e o Bochecha já tá pedindo a bola aqui, ó, porque você vê de novo os dois volantes do Palmeiras cobrindo a mesma região do campo, vindo na direção da bola, deixando o jogador da Inter de Limeira sozinho. Avançando aqui, ó, aqui é segundos à frente. Olha aqui como o jogador está absolutamente livre. O jogador da Inter de Limeira, infelizmente, abaixa a cabeça e acaba tentando a finalização. Mas você tem um jogador absolutamente sozinho, porque os volantes do Palmeiras foram dar um bote no portador da bola. Avançando para a partida contra o Novo Horizontino, essa é a primeira rodada do Campeonato Paulista, uma escapada pelo lado esquerdo do ataque, e olha aqui como vocês podem ver, o Rômulo chegando por aqui, nesse espaço da intermediária, apesar de ter a proximidade do Richard Rios, também tem um outro jogador do Novo Horizontino chegando absolutamente nessa parte frontal. Então reparem, jogada pelos lados do campo, tendo essa opção de passar a bola para trás. Aqui, mais uma vez, dessa vez não é uma jogada de linha de fundo, mas olha o jogador do Novo Horizontino avançando absolutamente livre com esse espaço para carregar a bola. Aqui é o gol do Novo Horizontino, uma jogada que veio pela linha de fundo, a bola sobra para o William Farias no último lance do jogo, os volantes do Palmeiras chegando atrasado, aqui quem divide a bola é o Aníbal Moreno, o jogador do Novo Horizontino está na entrada da área livre, ele bate e faz o gol. Outras imagens, aqui também na semifinal contra o Palmeiras, o Wagninho escapa pela direita e olha o centroavante aqui do Novo Horizontino, pedindo a bola nessa região do campo, porque aqui não aparece, mas um pouco mais aqui, ó, próximo da meia-lua, tem um jogador do Novo Horizontino chegando sozinho. Aqui, Aníbal Moreno, primeiro volante, o Zé Rafael, todos eles na mesma região do campo e esse espaço na intermediária do Palmeiras absolutamente aberto. Mais uma escapada do Novo Horizontino, dessa vez do outro lado, mas de novo, escapada pelos lados. O Rômulo, nas costas do Marcos Rocha, ele vai tocar essa bola para trás no Neto Pessoa, centroavante do Novo Horizontino. Então reparem, ó, ele está à frente dos jogadores de meio de campo do Palmeiras, esse aqui é o Zé Rafael correndo para trás, num contra-ataque do Novo Horizontino, e esse espaço na intermediária aberto. Então olha só o caminho do gol aí do Santos, coisas que se repetem, né? E aqui a gente já volta para a imagem que eu mostrei da pressão alta. Então eu vou parar a tela aqui e voltar para mim. Quis mostrar para vocês, então, duas situações de como o Santos pode machucar o Palmeiras, seja dificultando a sua saída de bola, espetando os jogadores lá em cima e também tentando criar jogadas de gol, com esse espaço que o Palmeiras deixa, e eu mostrei para vocês agora, jogos de todo o campeonato em que esse padrão se repete, principalmente em escapadas pelos lados, com esse espaço na intermediária. A gente pode vislumbrar uma situação em que o Santos consegue achar o Pedrinho, consegue achar o Guilherme, e aí você tem essa opção de o Furt atacar o espaço para atrair a zaga do Palmeiras, afundar a zaga do Palmeiras, tendo o Juliano chegando como elemento surpresa, pisando na área, até mesmo o Pituca como um elemento surpresa, um segundo volante com chegada na área, para aproveitar esse espaço que o Palmeiras deixa. Então aqui nós já temos uma questão para mostrar como é que o Santos pode levar perigo contra o Palmeiras. Tem uma outra situação que a gente vai voltar para os campinhos, que eu vou mostrar o seguinte para vocês. Deixa eu colocar aqui de novo o Tactical Pad, eu vou rapidamente aqui colocar a prancheta para mostrar uma coisa para vocês. Com o Juliano em campo, o Santos ganha uma alternativa muito importante, né? Não é interessante, como já aconteceu contra adversários que jogavam com 3 zagueiros, que o Juliano jogue afundado aqui, porque aí você tem a situação em que você tem 3 zagueiros para 2 atacantes, um deles fica na sobra. Mas com o Juliano aqui, olha o tipo de situação que o Santos pode explorar. Então vamos lá, o Juliano vai estar aqui, é provável que o Aníbal Moreno
suba para marcar o Juliano. O Rafael Veiga, como é de praxe, o camisa 10, o articulador, acaba sempre fazendo uma sombra no primeiro volante, no João Schmidt, e aí você tem aqui o Zé Rafael, deve subir no Pituca. Por que eu coloquei a bola no Aderlan? Foi proposital, porque nessa formatação em que o Palmeiras pode marcar o Santos de forma individual, o Santos pode tentar induzir para que essa bola chegue no Aderlan. Para quê? Para que nesse momento aqui, como vocês podem ver, o Aderlan tem campo para ir avançando com a bola. Qual que é a jogada aqui? O Palmeiras vai deixar o Aderlan aqui? Não vai deixar ele conduzir infinitamente. Qual que é a ideia? É o Santos induzir que o Piquerez salte essa linha para marcar o Aderlan. Por quê? Para que o Santos tente fazer essa bola chegar no Pedrinho, no mano a mano contra o Murilo. O mesmo raciocínio pode se aplicar do lado de lá, fazendo com que o Mike pegue o Felipe Jonathan para deixar o Guilherme em cima do Marcos Rocha. Mas eu quis deixar, acho que é mais fácil que isso aconteça do lado direito, porque nenhum time gosta de deixar assim, não é prudente deixar um zagueiro no mano a mano contra um jogador de drible. Então, essa é uma movimentação que o Santos pode tentar fazer. Induzir a jogada para chegar no Aderlan, de tal forma que promova alguns desencaixes de marcação para fazer o Piquerez saltar a linha, para que o Santos tente, com uma troca de passes, Juliano, Schmidt, jogar essa bola no último terço, no mano a mano, entre Murilo e Pedrinho. Então aqui eu passei para vocês algumas coisas que o Santos pode fazer para criar perigo contra o Palmeiras. Para a gente fechar esse vídeo, já estamos com quase 18 minutos de gravação, eu quero passar para vocês coisas que o Santos precisa prestar atenção contra o Palmeiras. Aí eu vou mostrar no campinho e vou mostrar também uma aplicação dessa teoria no jogo do Palmeiras contra a Ponte Preta nas quartas de final do Campeonato Paulista. O que é isso? Eu vou mostrar aqui para vocês. O Palmeiras costuma fazer essa saída de 3 e espetar 5 jogadores na última linha. Por que tem essas duas marcações em vermelho no campo? O Santos marca num 4-4-2, todos nós já sabemos, deixando o Juliano um pouco mais avançado. E aí, como vocês podem ver, na saída de bola, o Palmeiras pode ter superioridade numérica. E espetando esses 5 jogadores na última linha, Mike Piquerez bem aberto, Hendrick Veiga como meias jogando por dentro e o Flaco Lopes, você tem 5 contra 4 do Santos. Então, mais uma vez, uma superioridade numérica no terço final. Então, o Santos precisa se atentar para evitar que o Palmeiras congestione a última linha, tendo mais jogadores do que o Santos. Uma coisa que talvez possa ser benéfica para o Santos é deixar o Furt ali fazendo só uma sobra, o Juliano baixa no Moreno, e aí você deixa o Furt aqui, você consegue pôr o Pituca para marcar o Zé Rafael e o João Schmidt para marcar o Veiga. Evidentemente, contando com a marcação de Pedrinho e Guilherme na construção dos jogadores do Palmeiras, nos alas do Palmeiras. Mas nessa situação aqui, o que eu quero mostrar para vocês é que existe uma situação. Com o jogador bem aberto, qual que é a ideia do Palmeiras? Dar amplitude, abrir o campo para tentar fazer essa bola chegar por dentro para os jogadores terem campo. Então, o que acontece? O Palmeiras fica com seus jogadores bem abertos, a ideia é que o Felipe Jonathan marque o jogador e o Aderlan pegue o Piquerez. Para que o Palmeiras tenha essa situação aqui a gente já consegue vislumbrar um mano a mano, que, de novo, não é negócio. Mas o que o Palmeiras tenta fazer? Abrir o campo para que numa movimentação você gere espaços. E aí, eu vou colocar na tela para vocês, enquanto eu narro aqui, o gol do Palmeiras contra a Ponte Preta, o segundo gol. O Palmeiras troca alguns passes, o Hendrick vem por dentro, e aí ele atrai o zagueiro que viu o Hendrick livre, o zagueiro vai encostar no Hendrick. O Flaco Lopes faz o facão nas costas desse zagueiro, ataca o espaço gerado, primeiro pela movimentação do Hendrick, segundo pelo salto de marcação do adversário, do jogador da Ponte Preta, o Flaco recebe e faz o gol. É importante que o Santos esteja atento a essa movimentação do Palmeiras. O Palmeiras tenta povoar o último terço do campo com muitos jogadores para que, nessa situação de superioridade numérica, com movimentações, eles acabem promovendo desencaixe de marcação para explorar o espaço gerado por essa movimentação. O futebol é feito de engrenagens e esses jogadores vão se movimentando e para você tentar gerar espaços no esquema adversário, no esquema do seu adversário, melhor dizendo. Então, eu tentei passar aqui para vocês um raio-x completo de como o Santos pode criar obstáculos para o Palmeiras, como o Santos pode criar jogadas de perigo contra o Palmeiras, mostramos um padrão que se repete e mostramos também
coisas que o Santos precisa prestar atenção. Tem uma outra questão que eu já ia me esquecendo, que é os cruzamentos. O Palmeiras é o time que mais acerta cruzamentos no Campeonato Paulista, disparadamente na liderança. E o artilheiro do Campeonato Paulista, o Flaco Lopes, tem 10 gols. Desses 10, 6 foram feitos de cabeça. Então o Santos vai precisar de atenção à movimentação desse jogador. Ele não é aquele jogador que sobe apenas entre os dois zagueiros do Santos, dos dois zagueiros do adversário. No jogo contra o Novo Horizontino, é uma bola cruzada pelo Mike em que o Flaco Lopes vai atacar o último homem, ou seja, o lateral do Novo Horizontino. Ele escora para dentro e o Endrick faz essa movimentação de dentro, de fora para dentro e pega essa bola e faz o gol. Então, muita atenção ao Flaco Lopes e muita atenção essa movimentação do Endrick, que se jogar é um dos jogadores que pode desequilibrar essa final. Mas, para a gente encerrar esse vídeo, o que eu quis, além de tudo isso que eu mostrei para vocês, de tática, dessas questões que eu preparei com muito carinho para vocês, é importante que o Santos tenha uma postura exemplar. Por quê? São 2 jogos, você não precisa ir para o tudo ou nada no primeiro jogo, é importante que o Santos chegue vivo ou com uma situação muito boa no segundo jogo, porque o Santos vai ter a semana inteira para treinar, enquanto o Palmeiras no meio de semana vai jogar fora de casa pela Libertadores. Então, ganhar o jogo, ter uma situação favorável para o Santos, pode nos dar uma situação confortável, porque no meio da semana o Palmeiras terá um compromisso fora de casa. Então, construir um bom resultado neste domingo a partir das 18 horas pode dar uma certa tranquilidade para o Santos para o jogo decisivo no outro domingo, dia 7 de abril, no Allianz Parque. Então esse é o vídeo que eu queria trazer aqui para vocês, com muito conteúdo, bastante explicativo, com profundidade, com embasamento, digno de um pré-jogo de final, que é coisa que o Santos chegou depois de 8 anos e que eu estou muito ansioso para ver como o Santos vai se comportar nesses 2 domingos contra o Palmeiras. Que vença o melhor, acho o Palmeiras favorito sim, mas o Santos foi chegando e agora está a 2 passos de uma taça improvável. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se estiver chegando aqui pela primeira vez, se inscreva, seja bem-vindo, ative o sininho, comente, diga o que você achou dessa análise tática, o que você está esperando desse jogo e fique ligado aqui no canal. Amanhã, o pós-jogo direto da Vila Belmiro e voltamos a qualquer momento em caso de qualquer novidade do Santos Futebol Clube, tá bom? Então nos vemos no próximo vídeo, que o Peixão faça uma boa partida amanhã. Um abraço e até a próxima.